Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você nessa jornada de conhecimento, tá bom? Que é a palavra de Deus, para a gente estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito, para andarmos conforme a vontade que Deus quer para nós. Tá bom? Então abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27, que fala assim: Quando Davi chegou a Maanaim, encontrou-se com Sobe, filho de Nás, na cidade de Rabá, em Amon, com Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias vazias de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilha, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto Davi e os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. Somente até aqui. O que está acontecendo aqui? Davi estava sendo perseguido pelo filho Absalão. Então Davi estava fugido. Davi deixou para trás o reinado, ok? E fugiu com a sua família e os seus homens em direção ao deserto, para poder se salvar da fúria de Absalão. Porque Absalão, apesar de ser filho de Davi, queria matar Davi. Absalão queria o trono de Davi, a força. Só que Absalão se esqueceu que Davi era um escolhido de Deus, ou seja, quem colocou Davi no trono foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Então, quando Deus abre a porta, o homem não pode fechar, por mais poder que a pessoa tenha. Entende? Então, Absalão, ele começou a perseguir Davi. E Davi, de perseguido, de rei, passou a ser perseguido e foragido. Então, ele foi parar no deserto. Só que Davi tinha bagagem. Davi tinha experiência. Porque antes de ser rei, Davi também era perseguido por Saul. Entende? E foi através da perseguição de Saul que Davi conquistou os territórios e ficou conhecido como aquele que tem Deus com ele, como aquele que é ungido do Senhor e Deus caminha com ele. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda dessa história toda aqui, do capítulo 17? Por mais que você esteja no seu momento como Davi, foragido, perseguido, se sentindo excluído ou abandonado, Deus vai levantar pessoas no seu processo para te auxiliar. Como aqui aconteceu na história, do versículo 27 ao 29, aonde mostra que todas as pessoas que estavam auxiliando Davi ali, trazendo para eles mantimentos, providências, para ele poder passar por aquele período de sufoco, eram as mesmas pessoas que Davi conheceu no decorrer do seu processo da perseguição de Saul. Ou seja, Davi, por onde passava na época de Saul, ele conquistava as pessoas pela presença de Deus que ele carregava e pela simpatia dele. Ou por territórios que ele se apossava, porque Deus mandava. Entende? Então, qual é a lição que podemos tirar disso aqui? Que quando somos obedientes ao Senhor, mesmo que a situação esteja desfavorável aos nossos olhos, aquela situação se torna favorável, porque Deus está conosco. Então, Deus quer que você entenda que essa situação que hoje você está desfavorável, Ele vai trazer pessoas segundo o coração dele para te auxiliar, para te ajudar a passar pela situação de uma forma mais branda, mais leve, e que você entenda que por mais dificuldade que você esteja passando nesse momento, Deus está com você. Entende? A gente precisa entender que Deus não isenta a gente da dor. A dor faz parte do nosso processo de transformação. A dor nos tira da zona de conforto. A dor nos faz a gente olhar para dentro de nós mesmos e olhar mais para Deus e buscar mais a presença dele. A dor nos faz a gente parar.
de agir por impulso, ou agir conforme esteja o enredo da situação. A dor faz a gente pensar, entende? A dor que eu falo aqui não necessariamente é uma dor física, mas é uma dificuldade que você esteja passando. É uma perseguição, ou seja, uma falta, uma escassez, uma providência. Não sei, encaixa na sua situação. Toda escassez, toda dificuldade, toda dor que você esteja passando nesse momento é permissão de Deus na sua vida para transformar você no que Deus quer que você seja transformado. Ou seja, é uma lapidação. Entende? Quando a gente passa por momentos de dificuldade, seja ela qual for, a gente, inconscientemente, acontece isso. A gente procura mais a presença do Senhor. A gente tende a orar mais. A gente tende a olhar mais para cima e falar: por que isso está acontecendo comigo? Entende? A gente tende a ficar mais sensíveis. É na dor. Porque a dor tira a gente da nossa zona de conforto. A dor faz a gente lembrar que nós não somos nada. Que nós somos vulneráveis a situações e pessoas. Entende? Quando você está numa situação boa, que está te favorecendo de algo, que você está por cima, você não lembra de Deus. É muito difícil. Somente lembra de Deus aqueles que têm relacionamento com Ele. Mas a grande maioria não lembra nem que Ele existe. Porque está vivendo o seu ápice. Está vivendo a sua fase de bonança. Só que quando Deus permite você passar pela dificuldade, pela escassez, você lembra que Deus existe. Por quê? Porque a sua carne, o seu espírito está gritando por socorro. Aí você lembra que Deus existe, que existe uma força maior sobre a sua vida, que se você clamar e orar, você vai pedir e Ele vai te atender. Principalmente se você se arrepender dos seus pecados. Ele vai agir com misericórdia sobre a sua vida. Então é na dor que Deus permite a gente passar, para sermos forjados e sermos transformados e ficarmos de acordo com a vontade dEle, segundo o coração de Deus. Entende? Então Deus permitiu aqui Davi passar por situações adversas. Davi estava passando aqui por situações adversas que ele se colocou. Ele fez um pecado lá atrás, ok? Com Betsaida, de traição e assassinato. E ele estava passando as consequências aqui. Só que mesmo ele passando as consequências aqui, no capítulo 17, sendo foragido do próprio filho, Deus estava com ele. Porque houve um arrependimento da parte dele e porque Davi era um escolhido do Senhor. Então Deus não isentou Davi da consequência da escolha dele. Davi estava passando por dificuldade? Estava. Davi estava passando por perrengue? Estava. Ele queria passar por isso? Não. Mas ele estava sofrendo a consequência do ato dele. Só que houve da parte de Davi um arrependimento. Ele se arrependeu quando traiu a Deus. Quando fez o que fez com Betsaida e Uzias. Ele se arrependeu. Só que Deus não livrou ele das consequências. Deus permitiu ele passar justamente para ele lembrar que ele não pode fazer de novo o que ele fez. Se a gente não passa pelas dificuldades, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo de errado. Então Deus nos corrige perante as dificuldades que nós passamos. É um ato de amor conosco. Para a gente não ser pessoas mimadas. E que a gente faz situações desfavoráveis ser favoráveis a nós. Ou seja, Ele quer que nós sejamos humanos. Com nós mesmos e para com o próximo. Então passamos por dificuldades de perdas e escassez. Entende? Por perseguição, por tudo. Para nos voltarmos mais para Deus e ficarmos mais parecidos com Ele. Dependente dEle. Gerando com Ele um relacionamento. Então Deus não vai te isentar da dor. Mas Ele promete passar junto contigo. De mão dadas. O que isso quer dizer? Já que Deus não isenta você da dor, que é o seu fardo, a sua dor, que você passaria sozinho nesse momento seu de perseguição e dificuldade,
está mais branda porque Deus está passando contigo. Porque se Deus não tivesse com você, você já teria sucumbido, porque você não aguentaria a pressão. Entende? Então ele não te isenta da dor. Ele passa contigo na dor. Porém, a pressão sobre a sua vida é menor, porque ele está com você, a presença dele faz a pressão sobre você diminuir. Só que ele não te isenta dela. Porque ele está forjando em você quem ele quer que você seja, para te preparar para viver os planos dele. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.